E aí, jovem, beleza? A lição de hoje, segunda-feira, começa com o título Pela Fé. Bom, ela retrata que nos tempos de hoje nós estamos num tempo limiar das promessas. O que isso significa? Significa que estamos no final do cumprimento delas. Ou seja, desde as primeiras promessas que foram feitas até hoje, a promessa que Jesus fez, as promessas que foram feitas em relação à volta de Jesus, elas ainda não se cumpriram, mas elas vão se cumprir. E estamos no final delas, perto do cumprimento. E uma passagem interessante foi colocada na lição de hoje, é a passagem Abacuque 2, de 2 a 4. Bom, eu vou ler os dois primeiros versos para poder fazer uma abordagem e depois a gente vai para o último. Vamos lá. Diz assim, Abacuque 2, 2. O Senhor me respondeu, e ele disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Esse é o 2. E presta bem atenção. Falou para ele escrever na tábua de forma que podia ler até quem estava correndo, ou seja, para escrever bem grande, de forma bem chamativa. Só que olha o duplo sentido disso. Se for olhar para o nosso estudo, juntar com Hebreus 11, que fala da corrida da fé, isso significa que nessa corrida a gente tem que levar a nossa fé o tempo todo. De forma que essas palavras que vão ser ditas agora no próximo verso são aquelas que a gente deve lembrar, aquelas que a gente deve guardar, independente do momento da corrida que a gente está. E bom, vamos para o verso seguinte. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, e isso está falando que a visão, as promessas para se cumprir, elas não vão falhar, vão demorar, mas não vão falhar. E que demora que é essa? No verso seguinte a gente pode ver: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Ou seja, de certa forma ela estava dizendo eis o soberbo, ou seja, aí vem Cristo. E ela estava se referindo à primeira vinda de Cristo. E ela não falhou. A demora, ela aconteceu, mas a promessa foi certeira. Ela se cumpriu. E de forma semelhante, a gente pode fazer um paralelo, que isso também pode se referir à segunda vinda de Cristo. Que ela pode parecer que está tardando, que está demorando, mas ela vai se cumprir. E bom, a lição faz esse paralelo dessa passagem com a passagem de Hebreus, capítulo 10, verso 37. Eu vou juntar com o verso 38, que diz o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Ou seja, Jesus, ele está voltando. E as promessas vão se cumprir. Como? Através da nossa fé. A nossa fé em Cristo, que o justo viverá pela fé. A fé nas promessas. E a lição coloca de exemplo, Abraão. Que Abraão, Deus fez a promessa para ele que ele teria uma grande nação, uma grande multidão como descendência e que viria a partir dos seus filhos. O filho que ele ganhou, o filho da promessa, depois de um tempo Deus pediu ele. Deus prometeu um filho, uma descendência, mas depois Deus pediu aquela descendência para que ele entregasse ao Senhor. Ou seja, Deus fez uma provação para ele. Você me entrega o filho que eu te prometi, que eu tinha te dado como uma prova da minha aliança. E ele foi lá e disse que ia fazer isso. E estava prestes a matar o filho, entregar ele ao Senhor, e Deus não impediu. Disse: não, já foi provado, eu sei que você vai realmente fazer isso. E a partir daí a fé dele foi testada e ele venceu essa provação. Como? Ele sabia que ainda que o Senhor permitisse que o filho dele morresse, ele poderia trazê-lo de volta. Mesmo que naquela época ainda nunca houvesse nenhum relato nem nada de ressurreição. Ele sabia que assim como o Senhor tirou seus filhos dos mortos, que o filho dele não existia e não poderia ter, ele também poderia trazê-lo de volta se ele morresse de novo. E esse era o pensamento de Abraão. E a partir disso ele teve fé, ele confiou no Senhor, porque mesmo o Senhor pedindo para ele o resultado da sua fé até aquele momento, ele confiou no Senhor e isso se mostrou muito mais para frente naquele momento, como um exemplo de fé de Abraão. E essa foi a lição de hoje, jovens. Até a próxima, forte abraço!